começar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que é tão importante estar nos congressos, sobretudo congressos que falam e tratam sobre questões de interdisciplinaridades e de sustentabilidade, que é um tema totalmente... A sustentabilidade, ela é totalmente interdisciplinar mesmo, né? Então, acho muito rico esse debate e agradeço a oportunidade de estar aqui. E como a Elisa já introduziu, a minha palestra de hoje se chama, né, Por uma Moda Mais Sustentável, Caminhos e Desafios, e o que eu vou trazer aqui é um breve apanhado de algumas coisas que têm acontecido na indústria da moda. As minhas pesquisas, apesar de elas serem relacionadas a questões discursivas, a questões de comunicação, elas estão cada vez mais indo para esse lado da moda, em analisar criticamente a indústria da moda. E, nesse sentido, a conversa que eu vou ter hoje com vocês é para mostrar algumas coisas que podem fazer a indústria, quais são os problemas da indústria da moda atual, alguns deles, né, porque são vários, e como a gente pode tentar fazer isso ser um pouco mais sustentável, pensando também em nós enquanto consumidores, porque se a gente for pensar na indústria inteira também tem, mas eu trouxe essa palestra com foco também na possibilidade da gente, do nosso dia a dia também, tá bom? Então, eu dividi em dois, primeiro os impactos e depois as soluções. Então, para começar, se a gente for falar de impacto, a gente tem que começar no que a gente chama de nascimento da moda. O que seria o nascimento da moda? Não é que a moda só nasceu no final da Idade Média, né? Mas o que acontece é que essa ideia de valores de individualismo, de valores do novo, pela beleza individual, pela busca de algo que te identifica, então a roupa como identificação, a roupa como um gosto pelo novo, nasce de fato a partir do renascimento cultural final da Idade Média, justamente porque esses valores estão aparecendo a partir desse período. O Gilles Lipovetsky, ele tem um livro que é muito importante, apesar de eurocêntrico em vários sentidos, ele faz uma análise, tem várias críticas em relação a esse livro, mas ele traz algumas análises que são muito pertinentes em relação à história da moda, que ele divide a história da moda em três partes, que seria a era aristocrática, a moda dos 100 anos e a moda aberta, que seria essa virada do que a gente está vivendo agora. Essa era aristocrática é justamente quando os ideais do individualismo ainda não atingiam a grande massa, mas já estava sendo aquela época que todo mundo queria, pensa no Castelo de Versalhes, né? Aquela coisa que as pessoas queriam se vestir muito bem, porque estava demonstrando poder. Logo na sequência, a gente tem uma fase que se chama Moda dos 100 anos, que aí já começa um pouquinho mais a popularizar, que é entre 1860 a 1960, que as camadas médias começaram a copiar a aristocracia, né? A camada média ela começa a copiar a alta costura, começa a dar valor para a questão da individualidade, da exclusividade, a burguesia se interessa muito por isso, e, enfim, a gente chega no que a gente chama como moda aberta, que seria a pós-1950, 1960, que nasce aqueles conceitos que a gente conhece como prêt-à-porter, que seria ready to wear, ou pronto para vestir, que são essas roupas que a gente vai na loja e já está tudo pronto, é só a gente colocar e o padrão da modelagem já está perfeita e tudo. Uma coisa muito importante de falar aqui é que parece que então a moda é essa cópia pela aristocracia, a moda, o que representa a indústria da moda é querer parecer nobreza? Não só. Isso também faz parte, muito fortemente, porém, para a gente entender a indústria da moda da forma com que ela é hoje, a gente tem que partir da ideia da questão da busca pelo novo e da busca pela individualidade. Não necessariamente isso está somente ligado à questão de parecer aristocrático, parecer da burguesia. Mas, enfim, quando a gente chega, então, nessa moda popular, que é nessa prêt-à-porter, que aqui vão ter as maisons, que a gente chama, vão começar a fazer sucesso, vai nascer a Dior, né, a Chanel, elas nascem um pouco antes, mas isso vai começar a se tornar mais popular, vai
vai condizer com um período da história que é justamente a globalização, o boom da globalização, que é em 1970, 1980, né, desse pós-Segunda Guerra, que esse arsenal inteiro do pós-Segunda Guerra Mundial, que foi para a agricultura, que foi para outras partes e indústrias, isso também foi para a moda. Então, o maior resultado da globalização da indústria da moda é o que a gente chama hoje de fast fashion. Porque quando a gente fala em fast fashion, a gente não fala só em algo como lojas, né? São lojas de fast fashion. Mas o que seriam lojas? A loja de fast fashion, assim, pensa no McDonald's. O McDonald's, ele tem todo um planejamento para ser daquele jeito, né? Então, o hambúrguer cai de tal maneira, o ketchup fica em tal lugar. Da mesma forma, o fast fashion é um processo. Ele não é só o que a gente chama, não é só porque a moda é rápida. Eles produziram uma moda global para ser rápida, digamos assim. Então, a gente tem esse método de produção, de comercialização, de venda, de compra, de uso e descarte. É desde o começo da cadeia até o fim, pensado para ser rápido, né? E aí, aqui, a gente tem, de fato, o início de uma popularização da moda. E isso não só nas camadas mais elitizadas, na nobreza, mas também nas camadas mais populares, esse gosto pelo novo, esse gosto pela individualidade, pela identidade se internaliza, internacionaliza, desculpa. Enfim, e a aceleração, né, o que seria, então, o mercado de fast fashion? Ele é essa cópia do mercado de luxo, mas ele tem um custo mais baixo para o consumidor, e o tempo de vida dessas roupas também é muito reduzido, justamente porque a ideia é que se tenha um ciclo curto de vida, para ter muita agilidade nesse processo e você consumir com muito mais constância. Então, ela foi planejada para ser assim. Então, se a gente pensa hoje nessa necessidade que às vezes a gente tem de comprar roupa que a gente nem sabe de onde vem, porque na verdade a gente está com o guarda-roupa lotado, mas de onde é que veio esse desejo louco de comprar? É porque tem coisas muito além da gente que já foram planejadas para serem dessa forma. E a indústria do fast fashion, ela funciona dessa maneira. Então, se a gente pensa na cadeia da moda, né, a gente pensa... Está em inglês, mas acho que... vou pegar... porque é quase a mesma coisa. Esse aqui é da moda, esse aqui é economia linear, mas eles são parecidos. Então, se a gente for ver, pelo menos, por exemplo, a questão da cadeia, né, de suprimentos ou de produção da moda, a gente tem os materiais da matéria-prima, isso, a gente tem os recursos naturais, depois a matéria-prima, depois isso vai para a fábrica, depois a gente distribui, usa e consome, e depois o descarte. Só que o descarte, ele é justamente descarte. Ele vai para o aterro, ele vai para lugares que a gente nunca sabe. Porque quando a gente fala, por exemplo, a gente enquanto consumidor, né? Porque a gente está aqui em uso e consumo e descarte. É isso que nos diz respeito, porque todo o resto a gente praticamente não sabe o que acontece. Mas quando a gente doa uma roupa, sabe-se lá Deus se de fato essa roupa foi doada para uma outra pessoa, e depois que chegou nessa outra pessoa, a roupa não biodegradou, entendeu? Então, onde estão todas essas roupas que já doamos? Também não sei. Provavelmente num aterro. E o que isso tem a ver com a questão da economia linear, né? O fast fashion, assim como a indústria da moda no geral, na verdade, não só fast fashion, mas eles são baseados num modelo de economia que é um modelo linear, né? Que é essa que busca lá o recurso natural, que prepara essa matéria-prima, que vai para a indústria, que distribui, que usa e que descarta. Isso acontece na maioria, digamos assim, ou em todas as outras indústrias, né, que precisa passar por todos esses processos. Só que o problema disso é que a gente está chegando num ponto em que isso aqui está assim, pressionando de tal modo seja a questão dos recursos naturais, né, se a gente for pensar a questão do algodão ou outras coisas, está pressionando o planeta de tal modo que a gente a indústria da moda está colaborando para isso que a gente chama de colapso climático e outras coisas. Mas se a gente for pegar um exemplo, por exemplo, da Shein, que é o que a gente chama de nem mais fast fashion, mas de ultra fast fashion,
seria o que a gente entende como uma marca que levou ao limite, e eu digo mais, eu acho que além do limite, o processo logístico popularizado pela Inditex. A Inditex é o grupo da Zara, né? Na década de 90. Então, esse grupo foi o que, entre aspas, criou a ideia de fast fashion, e hoje a Shein trouxe isso para uma dimensão, assim, absurdamente maior e popular. Então, a gente chega, de fato, num lugar que são os benefícios do fast fashion, que é uma democratização do vestir, né? De fato, as pessoas, elas conseguem, pessoas que antes não tinham tanto acesso assim, elas hoje têm essa condição de chegar e comprar uma roupa nova, o que é extremamente importante. Então, não tem como a gente simplesmente falar que o fast fashion é uma tragédia, porque não é. Ele veste as pessoas, né? E vestir as pessoas é muita coisa. A questão é quando a gente entra em outra questão, que é a questão do consumo, que é a questão do descarte, que é a questão do consumismo, do ultraconsumismo e do ultradescarte, né? Porque é isso que está acontecendo. E aí a gente se pergunta qual o limite disso tudo. Porque, na verdade, todas as fases da cadeia da moda são problemáticas. Se a gente for pensar lá na questão, por exemplo, da extração dos recursos naturais, a gente pega, se você lê a etiquetinha dessa roupa, provavelmente ela é de poliéster, ou poliéster com algodão. E o poliéster, ele é plástico. Eu não sei se vocês acabaram de ver, mas, por exemplo, o Biden, né, acabou de aprovar, não sei se vai realmente fazer, mas ele, até onde eu vi, ele tinha aprovado o projeto Willow, né, que vai ser mais uma catástrofe de extração de petróleo e que pode ultrapassar todos os limites possíveis, os limites planetários possíveis para a gente não vivenciar uma crise climática. A gente não, né, que é o que se diz. A cadeia da moda, ela está ali, ela consome essa cadeia do petróleo. A cadeia da moda ela é complexa por isso, ela não é sozinha, né? Ela vai no petróleo, ela vai na agricultura, então tudo isso tem que ser discutido. E a indústria da moda hoje ela é responsável por 8% do CO2 na atmosfera. Ela só fica atrás do setor petrolífero, se a gente pega a cadeia sem pensar em toda a sua complexidade, né? E também tem a questão do uso sem precedentes de agrotóxico, por exemplo, no algodão. O algodão, se eu não me engano, é a terceira. Eu não gosto muito de dar primeira, segunda, terceira, mas está entre as 3 primeiras indústrias que mais consomem algodão no Brasil, por exemplo. Quando a gente olha uma roupa de algodão, a gente acha que a gente está comprando algo que teoricamente seria sustentável, e não é bem assim. Outras, né, se a gente for pensar em uma outra parte, a questão do design pré-produzido. Se a gente pensa nisso, de copia e cola, as grandes marcas, porque hoje, se a gente for na Shein, na Zara, nessas marcas, e se vocês entrarem nos grandes grupos, que seria Dior, Chanel, Gucci, Bottega Veneta, Versace, Miu Miu, etc., essas marcas têm toda uma estrutura, todo um trabalho de tendência, de estudo de tendência, eles investem milhões nisso. E aí chega alguém e simplesmente copia aquele design e vende isso de uma forma sem autorização nenhuma, né? Então isso também é um problema no sentido de que é uma cópia do trabalho, né? Ninguém quer. Eu entendo que todo mundo quer usar aquilo. Por exemplo, gostei da bolsa, nossa, quero a bolsa. Mas a questão é muito além, é uma questão de, mesma coisa de copiar um artigo científico, né? Você está copiando a criação de uma outra pessoa que não é você. Outras problemáticas, quando a gente pega a parte já lá da manufatura, já a parte industrial, que a gente vai tingir tecido, a gente tem, no Brasil mesmo, a gente não precisa ir longe, um problema enorme ali na região de Caruaru, de poluição das águas por conta do tingimento. Então, hoje eu estou com essa roupa roxa, eu ganhei essa blusa de uma menina que estava doando, eu fui na casa dela e busquei, porque minhas roupas são praticamente 100% de segunda mão. Mas o ponto é, um dia essa blusa passou pela indústria por um processo de tingimento e vai saber o que foi esse processo de tingimento. E às vezes a gente esquece que a gente está vestindo coisas que passam por esses processos, né? Essa foto é real, o rio, acho que é o maior rio da China, em 2011, ele ficou completamente vermelho,
por conta de tingimento industrial. Então, isso é uma realidade, infelizmente, que já existe. E em 2013 foi um marco muito importante para a moda, que a gente tem o desabamento de um prédio que é o Rana Plaza, que a gente chama, né? Que teve mais de 1.100 mortes de trabalhadores em Bangladesh, que trabalhavam costurando para grandes marcas, vou citar algumas, Walmart e Primark, ou Primark, né, que é igual a gente fala geralmente no Brasil, e são grandes grupos. A Primark não tem no Brasil, se eu não me engano, mas ela é fortíssima aqui na Europa, e é inacreditável. Eles vendem roupas assim, calça jeans, uma calça jeans por 20 euros. É que a hora que a gente transfere isso para o real, parece que é caro, mas 20 euros é absolutamente nada. Você almoça com 20 euros, assim. Então, como é que uma calça custa o mesmo preço de um almoço, sabe? É uma coisa meio desesperadora, assim. E tá aí o porquê. A gente sabe o porquê, por causa disso. Porque o lado da indústria que ninguém quer mostrar. E é isso, final da cadeia, a gente chega nesse lugar de lixo, de deserto do Atacama, de lixo em Gana, lixo no sul, geralmente, porque quem consome mais é o norte, mas a gente do sul que acaba ficando com tudo isso. Só que não achemos que o Brasil também é santo nessa história, porque nós somos um dos maiores consumidores e produtores de roupa do mundo. E só na Bom Retiro, na Vila Mariana e no Brás, por dia saem 63 toneladas de lixo têxtil. E isso vai para onde? Isso, uma ínfima parte vai para reciclagem. E isso é no Brasil. Então, vamos pensar, né, no número de unidades por vestuário comprado por país em 2017, só para a gente ter uma noção. A China está em primeiro, Estados Unidos, Índia, Japão. Aqui, a gente até acha que são países com uma superpopulação, tem até uma lógica. Tem uma lógica, não tem, mas tem uma lógica, eu entendo esse ponto. Porém, quando a gente vê a Alemanha, por que a Alemanha está entre os 10 maiores? A Alemanha é minúscula, né? Se a gente for pensar no tamanho da China. Reino Unido, França tem nem 70 milhões de habitantes, por que ela está entre os 10? Itália, são países pequenos, né? Tem países muito mais populosos e que não são os maiores compradores de roupas. E isso aqui, esses 10 países são os que mais consomem. Todo o resto do planeta, todo o resto, consumiu 26 bilhões de peças. Então, só a China consumiu 40 bilhões. E o resto do mundo consumiu 26. Então, assim, a gente está falando de fato de um ultraconsumo e de quem está consumindo mais, né? A gente também não pode esquecer sobre isso. E atualmente, esse dado é muito assustador, né? Porque atualmente a gente consome roupa nova 400 vezes a mais do que quando a gente consumia apenas há 2 décadas atrás. Não aumentou em 400% a população do planeta. Então, assim, tem algo realmente muito louco acontecendo. E a gente também não pode esquecer do mercado de luxo, porque às vezes a gente foca só em falar sobre algumas problemáticas, né, da indústria da moda, da indústria da fast fashion, da indústria da Shein, mas a gente não pode se enganar e achar que o mercado de luxo não tem impacto, porque tem. Vejamos, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil, ali naquela questão da Amazônia, né, que já falaram algumas marcas que podem estar diretamente envolvidas com a extração do garimpo ilegal ali na região da Amazônia. Isso tudo é mercado de luxo e que tangencia ou está diretamente relacionado à moda. Então, sim, o mercado de luxo é responsável por todo esse impacto ambiental, inclusive muitas roupas. Eu estava lendo essas notícias hoje. Quando a gente retorna a roupa, né? Qual é o impacto de, comprei na internet e não gostei? Muitas marcas de luxo, quando você retorna essas roupas, eles não vão recomercializar isso, eles vão incinerar, eles vão queimar essa roupa. Então, e outro exemplo, né, foi um relatório que saiu em 2020/2021, que mostrava marcas de luxo, por exemplo, a Tiffany, que estava envolvida com o desmatamento na Amazônia. Em que sentido? No sentido da questão do couro, da agropecuária. E aí tinham fornecedores direto que estavam envolvidos com desmatamento, logo, essas marcas também podem ser consideradas envolvidas com desmatamento. Então, e a gente chega
também no dado de que a indústria da moda é a segunda mais poluente. É aquela história, eu não gosto de falar segunda mais, terceira mais, primeira mais, mas ela está, de fato, entre as 3, 4 primeiras, né? Junto ali com a do petróleo. Então, isso é um dado que tem que ser relevante. É uma coisa que a gente não para pensar, porque é uma coisa que é totalmente fora da nossa realidade. A gente foi feito para ir na loja, comprar roupa, achar bonito e vestir. E não para pensar que ela é a indústria mais poluente, porque não faz sentido. O que ela vende é totalmente o contrário desse discurso, né? Então, parece que é uma coisa totalmente deslocada da nossa realidade. Agora, respirando e parando de falar de problemas, vou até tomar água aqui rapidinho. Então, esses foram os impactos. E agora a gente vai comentar sobre algumas das soluções. As soluções são muitas, gente. Eu gosto muito de falar isso, porque de fato são muitas. E isso não significa que seja fácil, não é fácil. E isso tem muito a ver, por exemplo, é uma coisa que eu nem vou falar tanto, então eu já vou falar agora, porque eu não pus na apresentação. Não é fácil você fazer uma indústria que nasceu completamente insustentável se tornar sustentável de uma hora para outra. De fato, isso não é fácil. Por isso que alguns estudos mostram que a parte que mais tem impacto quando a gente está falando, que mais a longo prazo pode ter impacto quando a gente está falando de querer uma indústria da moda mais sustentável, é um ecodesign, é o design, é quando a gente está pensando e planejando a roupa. Então, planejando a roupa e planejando a fábrica, planejando tudo, né? O design de produto, mas também a estrutura da fábrica. Vamos supor que eu quero abrir uma fábrica. Eu quero abrir uma marca de roupa. Então, eu pensar desde agora em todo o impacto que essa indústria, em todo o impacto, desde o material que eu vou querer até a costureira que eu vou contratar, passando por como essa roupa vai ser distribuída, depois como essa roupa vai ser consumida, e depois no pós-consumo, se eu penso isso agora, é muito mais fácil, tem uma possibilidade muito maior de dar certo, de um ponto de vista sustentável, do que se a gente já pega uma super indústria querendo implementar projetos sustentáveis no meio, né? Então, o ecodesign, ele é extremamente fundamental, não só para a indústria da moda, mas para todas as indústrias. Então, a gente entra no conceito de sustentabilidade, sim, como uma solução. Vocês já devem ter falado bastante sobre isso, então só vou passar, né, sobre esse discurso, né? Tem, historicamente, outros discursos ambientalistas que não são tão fortes quanto o novo ambientalismo que a gente chama depois de nascido, né, sobretudo a partir de 1960, mas tinham já várias discussões a partir da Segunda Guerra Mundial, já começou por todo aquele balanço da indústria química e arsenal e tudo. Mas a gente chega, né, de fato, esse discurso chega por uma questão internacional pela Assembleia Geral da ONU em 87, com enfim, falando sobre o termo desenvolvimento sustentável, né? E isso não significa que só tenha um caminho para a gente pensar a sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável é uma das teorias, digamos assim, um dos caminhos, porque o ponto positivo é que, de fato, ele envolve a questão social, ambiental e econômica, mas hoje a gente sabe que isso está muito mais complexo, tem gente que envolve cultural, tem gente que pensa por uma questão ecossocialista, então são muitos os discursos que envolvem sustentabilidade hoje, né? Então, nessa época, surgem os sustentáveis, não só em relação à moda, mas agricultura sustentável, educação para sustentabilidade, moda sustentável, marketing verde, todas essas coisas que a gente está escutando o tempo todo. E quais seriam, então, possíveis caminhos para uma moda sustentável? Isso que eu falei, né, que o ecodesign, ele já é um super caminho, mais do que um super caminho, ele é essencial. E dentro disso, a moda sustentável, por que o ecodesign, então, seria uma das maiores soluções? Justamente porque ele pensa em todas as etapas da cadeia produtiva da moda. E uma moda sustentável é justamente uma moda em que todas as etapas da cadeia estão pensando na sustentabilidade. E é por isso que um dos termos, quando eu falo um dos termos, que tem vários que eu não vou abordar hoje, por exemplo,
a moda regenerativa, que é uma coisa fundamental, que casa de frente com a questão da agricultura regenerativa e tudo, também são soluções que têm que estar dentro da indústria da moda. Mas eu gosto de falar da economia circular, porque, sim, um dos maiores problemas da indústria da moda hoje é a questão do lixo. Não só depois do pós-consumo, mas também dentro da própria cadeia. Quando a gente está falando daquelas marcas do Bom Retiro, né, que eu mostrei para vocês, 73 toneladas, aquilo ali não é pós-consumo, aquilo ali é pessoas costurando roupas, né, é a indústria de tecido, é a indústria da costura, que os retalhos daquelas roupas, aquilo lá está sendo jogado fora. Então, o lixo da indústria da moda, ele não está só no final da cadeia. Então, é por isso que a economia circular, ela é fundamental para fechar o ciclo de vida dos produtos, e isso permite a redução no consumo de matéria-prima, de energia, de água. É assim, a economia circular, ela tem que ser a base, né? Porque parar de consumir recurso natural é fundamental. E, bom, então, e dentro disso, o que seria a moda circular? A moda circular seria a economia circular aplicada à cadeia da moda, basicamente, né? Vou trazer alguns exemplos disso. Para quem não sabe, né? Talvez tenha alguém que não sabe, mas um conceito que eu gosto, tem vários, é aquilo. O conceito sai, vários outros pensadores buscam. Mas eu ainda gosto de buscar referência sempre na Ellen MacArthur, a MacArthur Foundation, porque eles têm eles produzem muitas coisas, né? É um instituto... Pode falar? Opa, vou continuar. Aqui me interromperam. Enfim, então esse instituto, eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Acho que foi agora. Enfim, então, esse instituto, ele é um instituto norteador para o estudo de economia circular, e ele produz muito material também para moda. Então, quem tiver interesse sobre isso, é um local maravilhoso para pesquisar melhor sobre. Nisso entra o mercado de segunda mão. Eu sou suspeita, porque eu gosto, assim, de estudar é o que eu mais gosto. Eu gosto muito da questão do mercado de segunda mão, porque eu gosto, aí já me toca também, não só como questão de pesquisadora, mas também como consumidora, porque eu gosto de consumir roupa vintage, eu gosto de consumir roupa de brechó, eu gosto de antiquário, eu gosto dessas coisas. Mas, de fato, o mercado de segunda mão pode ser uma solução. Ele não dá conta jamais do tamanho do problema que a gente tem de consumo na moda, mas ele, de fato, é uma solução. Se a gente for ver, ele estaria bem nessa parte. Aqui seria, né, matéria-prima, manufatura, recursos naturais, né, matéria-prima, manufatura. Aquela linha que a gente tinha visto lá atrás, que era a linha da economia circular linear, agora em círculo, né? E aí, então, a distribuição, o uso e o consumo. A linear, ela seria aqui, descarte. A circular, ela viria para cá. Então, reciclagem ou remanufatura, tá vendo? Então, ela entra em várias etapas. Ela não precisa necessariamente só entrar no reuso, que seria o que está ligado ao mercado de segunda mão. Mas também tem o reparo, a redistribuição, tem várias partes que o mercado de segunda mão ou outras soluções podem ajudar a fechar o ciclo. E uma roupa de segunda mão pode emitir até 82% menos carbono do que um item novo. Então, isso para mim também é um fator fundamental, assim, né? É o que eu falei, essa blusa, ela passou por um processo de tingimento, que eu sei lá onde foi, né? E tudo, de fato, mas eu me sinto muito melhor em saber que eu estou consumindo isso de segunda mão, porque eu sei que isso já foi, e essa roupa ela seria descartada, vai saber lá onde, provavelmente no sul global. Então, sim, é de fato uma solução. E o mercado de segunda mão, ele é um mercado que está crescendo demais, né? Só no Brasil, ele cresceu quase 50% de 2020 para 2021. E mais de 2.000 novas empresas foram criadas. Isso que tem registro. Né? Se a gente for pensar em informal, esses números podem até triplicar. E é um mercado bilionário, porque a gente não sabe, mas é um mercado que é muito lucrativo por várias questões, e é um mercado que custa bilhões. Então, se alguém quiser aí
estiver pensando em abrir uma empresa, tem aí um ótimo negócio. Só que a questão é que a gente não pode falar do mercado de segunda mão partindo do consumo pelo consumo. A gente não pode falar do mercado de segunda mão com essa ideia de consumo consciente, de tipo, eu estou consumindo no mesmo ritmo frenético que eu consumia, só que agora de segunda mão. Não funciona bem assim, porque continua nessa lógica do consumo pelo consumo, né? Então, a gente precisa, de fato, compreender, e eu não falo só a gente, tá, gente? Porque é aquilo que eu mostrei lá, quem mais consome roupa é a China, é a Alemanha, então não adianta falar, porque a gente também trata de desigualdade quando a gente está falando de consumo. A gente não está falando dos bilionários do planeta que pega jatinho e polui o que eu nunca vou poluir fazendo 50 viagens na minha vida, se eu for fazer de avião. Então, essas pessoas são as responsáveis, estatisticamente, né? Que eu não trouxe nenhum dado sobre isso, mas de fato é isso. A gente sabe disso. Então, não cair na lógica, a gente, particularmente, enquanto meros consumidores aqui, mas também não se esquecer quem são os verdadeiros culpados por isso, que é, de fato, a indústria, que é, de fato, a forma com que a indústria impulsiona esse consumo absurdo, e também na gente em também refletir sobre a forma com que a gente consome. E é por isso que eu falo que é melhor você, de fato, comprar local, consumir local, porque pelo menos você sabe quem fez, você sabe, você faz a economia daquele lugar girar, você está ajudando o empreendedor da sua cidade, você não está ajudando o cara mais rico do mundo, que no momento não é o Elon Musk, é o cara que é o dono do grupo, que é da Louis Vuitton, entendeu? É um cara que mexe com moda, o cara mais rico do mundo no momento. Então, é por isso que eu falo que agir local e consumir até de brechó local é a melhor coisa. E também tem um super problema na indústria de segunda mão, que é o colonialismo de resíduo, que eu comentei sobre isso, mas só para vocês entenderem, todo o consumo do norte, absurdo que tem, o que eles fazem? Eles pegam todas essas roupas e doam para instituições de caridade, que é uma coisa muito forte aqui na Europa. E aí as pessoas estão felizes e contentes, achando que essas roupas que elas doaram para a instituição de caridade vai ser revertido para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E, de fato, muitas vezes é. Só que isso é nem 10%, né? Depende do lugar, depende da instituição. Tem instituição que doa 3%, 15%. Mas mais da metade dessas roupas, na maioria das vezes, vai para o sul global. Lixo, sul global. Então, se vocês quiserem aí pesquisar sobre isso, procurem aí, colonialismo de resíduo, lixo em Gana, lixo no Haiti, lixo no deserto do Atacama, que vocês vão ver tudo isso que eu estou falando. E isso faz parte do mercado de segunda mão. Então, não achem que o mercado de segunda mão é só a solução, porque ele não é, porque ele também está gerando outro problema aí. Mas consumam de segunda mão. Apesar de tudo, prefiram consumir de segunda mão. Uma outra coisa que também é muito legal é o upcycling, né? Se a gente for pensar nisso, de não querer extrair mais matéria-prima para fazer uma camisa do zero, porque passa por 1 trilhão de processos a gente fazer uma camisa do zero, a gente fazer um upcycling. E aí, isso, gente, a indústria, ela tá, ainda bem, que se expandindo muito e pensando em várias formas de fazer um upcycling. Eu trouxe alguns aqui que... cadê o exemplo? Aqui. Essa menina é uma marca brasileira, né? Ela chama Limbo, ela tem uma coisa mais artística, mas hoje em dia o upcycling ele tá indo para todos os cantos, assim, roupas que você nem falaria que é upcycling. E só para vocês entenderem, o upcycling ele é transformar algo que está no término da vida, que ia ser lixo, em algo de maior utilidade, né? Então, você pega uma camisa furada ou uma camisa que você realmente ia descartar e você traz aquilo para o mercado novamente. E ao contrário não é a mesma coisa que reciclagem e nem o downcycling, né, que a gente fala. O downcycling é quando você pega o material e você precisa para reciclar, digamos assim, mas no final aquilo não é suficiente, você vai ter que adicionar mais. Vamos supor, você vai reciclar um plástico, só que no final, o plástico sempre vai precisar de mais plástico. Então, isso não seria reciclar, isso seria esse down que a gente chama, né? Porque é para baixo, precisa adicionar mais material. E o reciclar seria o igual, né? O plástico vai virar plástico. Assim, bem por cima, né, gente? As coisas são mais complexas, mas bem por cima seria isso. Então,
o upcycling ele pode estar aqui na remanufatura, depende da forma com que ele é feito, ele pode estar na remanufatura, ou ele também pode estar aqui no reuso, e ele também é uma solução que tem surgido muitas marcas, inclusive marcas brasileiras, sobre isso. Outros pontos, né, como eu já tinha falado, é a questão do ecodesign, que é fundamental pensando na cadeia da moda inteira. Um outro ponto seria o foco na regeneração. O que eu falo quando eu falo de regeneração? Eu falo quando a gente está falando lá, um exemplo, né? Agricultura regenerativa. É pensar naquele solo que está plantando algodão, não só numa monocultura, porque o algodão ele também ele tira muito nutriente do solo, dependendo da forma com que é feito, né? E também pela quantidade de agrotóxico e tudo. Então, a gente pensar num algodão que venha de uma agricultura regenerativa, ou seja, que foi cultivado num meio diverso, que não só uma monocultura, né? Isso seria trabalhar mais com a questão da regeneração, de regenerar o solo, de regenerar, e também de olhar para saberes que vão... Aqui entra essa questão da regeneração, ela também entra a questão de entrar saberes de povos originários, e não só uma moda mais eurocentrizada. O comércio justo, que seria valorizar as pessoas, né? Tem várias instituições que fazem isso, tem alguns problemas em relação a isso, mas se a gente não fiscaliza muito bem. Mas o comércio justo é basicamente a Oxfam, né, que é uma ONG, ela faz bastante isso na Europa. Então, vamos pegar as pessoas que foram encontradas em situação de trabalho análogo à escravidão no Brasil, tanto no arroz esses dias, quanto na de uva, né? O comércio justo, ele faria o quê? Ele remuneraria corretamente essas pessoas que estão no campo e venderiam essas uvas por um preço justo. Seria mais ou menos isso. E a questão do consumo consciente, só que a gente também tem que ver de quem, não só o nosso, né? A gente precisa tentar bater lá na casa do Cristiano Ronaldo, do Elon Musk, para falar, meus queridos, vocês precisam dar uma ajuda aqui, porque está um pouco complicado. E algumas instituições, né, que são importantes também para a moda. A Fashion Revolution é um movimento, é o principal movimento, ele está em quase 100 países atualmente. Eu faço parte do Fashion Revolution como voluntária, né, eu crio conteúdo e também aqui na Bélgica eu ajudo a organizar evento, inclusive amanhã a gente está organizando um, que é uma instituição que trabalha diretamente com educação, com política, para uma mudança da indústria, né? Não é só o consumidor, mas é um foco na indústria. E eles têm várias... é muito legal o movimento, procurem, vai ter a Semana Fashion Revolution agora em maio, tem evento no Brasil inteiro, e são eventos sensacionais e gratuitos, então participem. E a Ellen MacArthur, né, que eu gosto bastante, e em jornalismo tem o Modifica, que está fazendo um trabalho super bacana também. É muito importante a gente entender que tudo isso que eu falei aqui, ninguém transforma essa indústria inteira sozinha, né? Eu acredito muito, na verdade, é o que eu faço na minha vida diariamente, trabalhar, estudar e tentar passar esse conhecimento para as outras pessoas, porque às vezes a gente não tem ideia do impacto da moda, mas é importante a gente não levar isso para o lado da culpa, porque é muito complexo, é por isso que eu gosto de falar que a gente não está sozinho nisso, e levar isso realmente como algo a se pensar, e também algo a ver como isso pode entrar nas pesquisas de vocês de alguma forma, né? Isso foi só um pouquinho das coisas que eu tenho pesquisado e me dedicado de modo geral, não acabei por não definindo muitos conceitos e tudo, né? Fiz mais um apanhado geral, mas eu acho que eu passei o que eu precisava para vocês. E é isso, aqui tem algumas das bibliografias, se alguém quiser, de referência, né? E muito obrigada. Aqui são os meus contatos, para quem quiser falar comigo. E é isso. Elisa ou Max? Nós que agradecemos aqui pela sua
diversos aspectos que a gente acaba não percebendo, né, ao longo do nosso dia a dia. A gente, às vezes, é muito